Você já parou para pensar no que você vai fazer quando a pandemia passar? Hoje eu vou falar de um índice muito importante para as finanças e para a economia que chama Índice de Confiança do Consumidor. No Brasil ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas desde 2005, a exemplo do índice mais famoso da Universidade de Michigan, que calculam lá desde 1950. Esse índice procura captar o sentimento do consumidor em relação às suas finanças pessoais e em relação à economia como um todo. Quando o consumidor está satisfeito ou otimista, ele tende a gastar mais, tende a consumir mais. E por que o indicador é tão importante? Porque o consumo é grande parte do PIB. Isso é fácil de entender. Imagina que você está trabalhando, foi promovido, está ganhando mais, chega em casa, fala para o companheiro, fala para a companheira, quer saber? Vou trocar de geladeira, essa aí está quebrando demais. Ou fala, vamos juntar as crianças no fim de semana e vamos sair, nós vamos trocar de carro, pegar um carro novo. Ou um gasto de mais longo prazo, vou assumir um financiamento imobiliário de longo prazo para comprar um apartamento novo. Tudo está indo bem, você está confiante. Isso é um dos fatores para que o empreendedor do outro lado se prepare para suprir essa demanda. Então, se vai ter mais gente querendo comprar geladeira, eu vou produzir mais geladeira, eu vou produzir mais carro, eu vou construir mais imóvel. Também funciona do outro lado. Você chega para trabalhar, tem uma lista fixada na parede com demissões da sua empresa. Passa um mês, você chega de novo, tem outra lista. Você fala, opa, caramba, será que a situação está tão ruim? Eu não estou na lista, mas será que vai ter uma terceira e eu vou estar? Quer saber? Eu não vou trocar de geladeira, eu não vou trocar de carro, eu não vou comprar um imóvel novo. Se o medo de perder o emprego, não precisa nem perder, só o medo de perder o emprego já faz você mudar suas decisões de consumo, imagina o medo de perder a vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a pandemia. Veja o gráfico do índice de confiança do consumidor nos últimos anos. O Brasil estava saindo de uma recessão, o índice de confiança subindo devagarinho, chegou no ano passado e deu uma mega despencada com a pandemia. Esse medo é natural, é instinto básico. Imagina o homem das cavernas, tem um leão lá de fora. Fecha a caverna, fica lá dentro com a mulher e com os filhos e espera o leão ir embora. A primeira onda a gente travou, as ruas ficaram vazias. Eu olhava na janela da minha casa, uma avenida, não passava carro nenhum. Era isso, era medo. E aí, voltando para o exemplo do homem das cavernas, passa um dia, 2 dias, 3 dias, a mulher olha para o marido e fala assim, bonitão, se vira, sai daí, vai buscar alimento que as crianças estão chorando. Você sai e eu fico com as crianças, é uma divisão normal. E foi o que a gente aprendeu a fazer, a gente também aprendeu a conviver com o vírus. A gente aprendeu que o vírus não corre atrás da gente, não sobe pela roupa, o vírus passa pelo contato social próximo, pelas vias respiratórias. Então, o remédio é distanciamento social, lavar bastante a mão e usar máscara. E a máscara é muito importante. Quando duas pessoas estão conversando sem máscara, a chance de contágio é de 90%. E quando as duas estão de máscara, a chance cai para 1,5%. É muito importante. Todos já entenderam que a única solução é a vacinação em massa. Infelizmente, o Brasil perdeu a chance de mostrar para o mundo que não é bom só no futebol. O Brasil é reconhecido mundialmente pela capacidade de vacinação em massa, mas tem que ter vacina. Em termos econômicos, essa pandemia é muito similar a uma guerra. E essa guerra vai passar. Eu vejo aqueles filmes de guerra, quando a guerra acaba, os soldados nos tanques, não com armas, mas com bandeiras, as pessoas na rua celebrando que a guerra acabou. Imagina o que você vai fazer quando isso passar. Você vai querer ir num shopping, comprar uma roupa nova, porque faz 2 anos que você trabalha de bermuda no home office, vai querer ir num restaurante, vai querer viajar, vai ser uma festa e não vai ser clandestina. Além disso, assim como nas guerras, todos os países gastaram muito para combater os efeitos da pandemia, se endividaram muito para fazer isso. Veja esse gráfico de 300 anos da relação dívida-PIB da Inglaterra. Veja que a dívida em relação ao PIB subiu muito no século XIX com as guerras com Napoleão Bonaparte. Depois a economia cresceu, a relação dívida-PIB fica menor. Vem a Primeira Guerra, é a mesma coisa. Aumenta-se o gasto, aumenta-se a dívida e depois o crescimento econômico. Mas isso foi rápido, porque logo vem a Segunda Guerra Mundial e a dívida PIB inglesa novamente sobe muito, vai a 250% do PIB. Depois vem um crescimento robusto, esse crescimento pós-guerra, e essa relação diminui bastante. Volta a subir depois em 2008, na crise financeira, e volta a subir bastante agora com a pandemia. Nos países ricos, boa parte da população ainda está com o bolso cheio de dinheiro, seja dos pacotes de ajuda federal, seja da poupança que eles fizeram porque não puderam gastar. Esse gráfico com fontes do Banco Mundial mostra o excesso de poupança em relação ao PIB por conta da pandemia. Países como Canadá e Estados Unidos com quase 6% do PIB de excesso de poupança. Será que esses consumidores vão gastar esse excesso de poupança
Será que vão guardar um pedaço para pagar futuros aumentos de impostos que talvez os países façam? Será que a inflação vai ser temporária, como é a aposta do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro? No caso do Brasil, ainda estamos vivendo um ciclo de commodities, que pode deixar a inflação alta por um tempo maior. Será que os governos dos países ricos vão elevar os juros antes da hora e colocar um pouco de água no nosso chope? Tem muita dúvida no ar, mas uma coisa está parecendo consenso: um crescimento vigoroso pós-pandemia, assim como acontece nos pós-guerra. Nas suas finanças, de repente faz um pouco de sentido aumentar a parcela de renda variável, apesar dos recentes recordes da Bolsa. E na sua carteira de renda fixa, que sempre vai ser a sua maior alocação, imagine que as curvas de juros, tanto as nominais, juros pré-fixados, quanto as juros reais, aquelas indexadas à inflação, essas curvas subiram muito por conta das fragilidades fiscais do Brasil. Não que a situação brasileira seja confortável, ela é muito difícil, até porque as reformas insistem em não acontecer. Mas se um crescimento econômico brasileiro for um pouco maior do que o esperado, pode ser que essa dívida PIB brasileira seja um pouco menor do que a prevista e essas curvas fechem um pouco. Então considere aumentar o duration do seu portfólio um pouco, para que se essas curvas fecharem, você surfar esse ganho. Aqui na Journey nós administramos fundos de debêntures incentivadas de infraestrutura. São incentivadas porque são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Além disso, nós contamos com a gestão ativa. O gestor pode reduzir o duration do portfólio quando a situação está mais em crise, como aconteceu no primeiro trimestre desse ano, e pode alongar o duration do portfólio quando a situação começa a se normalizar mais, como o que eu estou te relatando aqui. Bom, era isso que eu queria falar para você do índice de confiança do consumidor, das potenciais semelhanças entre a pandemia e as guerras, e independente das finanças, que todos nós possamos ser logo vacinados e possamos retomar a nossa vida cotidiana com as pessoas que a gente gosta. Um abraço e se proteja.